Então, continuando aqui, a questão 6 pede para determinar a saída y de t analiticamente, ou seja, através da integral de convolução. E no item A, nós temos que y de t é dado pela convolução entre u de t mais 1 e u de t menos 2. Então, para resolver o item A, vamos agora partir da definição da integral de convolução. Então, nós teríamos a integral de menos infinito mais infinito, de x de tal h de t menos tal, d tal. Aí, a gente pode lembrar que a integral de convolução ela tem aquela propriedade comutativa, então tanto faz quem vai no x e quem vai no h. Poderíamos colocar ali qualquer um em qualquer lugar. O que nós teríamos aqui seria alguma coisa como a integral de menos infinito mais infinito, de u de tal mais 1, u de t menos tal menos 2, d tal. A gente poderia agora analisar os limites aqui de integração, né? Então, o que a gente percebe aqui é que essa função integral ela é diferente de zero para tal maior ou igual a menos 1. Portanto, ao invés de começar a integrar em tal aqui em menos infinito, a gente começa a integrar aqui em menos 1. Afinal de contas, para valores de tal menores do que menos 1, esse produto entre as duas funções aqui vai ser zero. Da outra função integral, nós temos que ela é diferente de zero para t menos tal menos 2 maior ou igual a zero, ou seja, o tal ele tem que ser menor ou igual a t menos 2. Então, portanto, eu tenho que integrar isso aqui só até t menos 2. Afinal de contas, valores acima disso, essa função integral aqui, essa segunda, ela vai assumir valor zero. E com essas duas restrições, nós também concluímos que o tal, portanto, ele está preso entre t menos 2 e menos 1. Ou seja, t menos 2 tem que ser maior do que menos 1. E aí a gente consegue, então, reduzir essa expressão a alguma coisa como a integral de menos 1 até t menos 2. Dentro desse intervalo, a função vale 1, que seria 1 vezes 1 ali, d tal. Isso aqui é válido para t menos 2 maior ou igual a menos 1. Ou seja, aí nós teríamos alguma coisa como t avaliado nos limites de 1 até t menos 2. Isso aqui é válido para t menos 1 maior ou igual a zero. E isso vai produzir alguma coisa como t menos 2 menos menos 1. Isso aqui segue sendo válido nessa condição aqui de t menos 1 maior ou igual a zero. E, portanto, então, o que nós temos aqui é que y de t é igual a t menos 1 u de t menos 1. Então, estaria aqui a resposta para o item A. Eu só queria deixar registrado aqui uma observação, que é o seguinte: a convolução de u de t com u de t, ela resulta em t u de t. Então, isso já é sabido com base ali no que tem no formulário. Agora, se nós olharmos para esse item A, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente está fazendo a convolução de u de t com u de t, só que uma das funções está avançada de 1, enquanto a outra função ela está atrasada de 2. E aí, por consequência de nós estarmos trabalhando com sistemas que são lineares e invariantes no tempo, desde que nós iniciamos o capítulo 2, o que a gente pode concluir é que o fato de você estar avançando a entrada de 1 e a resposta do impulso está atrasada de 2, isso vai implicar que essa resposta aqui, com base nesse parzinho que nós já conhecemos, seria tu de t, só que ao invés de estar sem deslocamento, teria um deslocamento de uma unidade. Então isso aqui seria igual a t menos 1, u de t menos 1, que é exatamente a mesma expressão que nós obtivemos aqui. Então qual que é o ponto-chave aqui a se lembrar? Né? É que como nós estamos avançando uma das funções de 1, enquanto que a outra nós estamos atrasando de 2, o resultado disso seria um atraso de 1, e, portanto, bastaria pegar ali aquele par que nós já conhecemos, que é tu de t, e atrasar ele de uma amostra. Então, em todo lugar que tiver t, a gente atrasa de uma unidade. No item B, a ideia é realizar a convolução entre essa exponencial aqui, que multiplica o de t, com esse pulso retangular aqui, que estaria no intervalo de menos 2 e 2. Para fazer isso, vamos então substituir na integral de convolução.
Então, nós teríamos alguma coisa como y de t é igual a integral de menos infinito mais infinito, de x de tal h de t menos tal de tal. Isso aqui produziria alguma coisa como a integral de menos infinito até mais infinito, de e de menos gama tal, u de tal, vezes u de t menos tal mais 2, menos u de t menos tal menos 2 de tal. E aí, como a operação de integração é uma operação linear sobre a soma, a gente poderia realizar aqui a distributiva e depois quebrar em duas integrais. Isso resultaria em alguma coisa como... E aí, nós poderíamos analisar os limites de integração. Então, nós temos aqui que essa função ela é diferente de zero para tal maior ou igual a zero. Logo, ao invés de começar aqui a integrar em menos infinito, a gente começa a integrar em zero. Enquanto que essa função aqui ela é diferente de zero para t menos tal mais 2 maior ou igual a zero, ou tal menor do que t mais 2. E aí, com isso, a gente poderia integrar aqui só até t mais 2. Desse parzinho de restrições, nós podemos concluir também que o tal ele está preso entre t mais 2 e 0. Ou seja, t mais 2 tem que ser maior do que 0. Avaliando agora a outra integral, que nós observamos aqui que isso aqui também é diferente de 0 para tal maior ou igual a 0. Logo, a gente começa a integrar aqui em 0. Enquanto que essa outra função integral ela vai ser diferente de 0 para t menos tal menos 2 maior ou igual a 0, ou seja, quando o tal for menor do que t menos 2. E com isso, a gente então poderia integrar apenas até t menos 2. Desse parzinho de restrições, nós podemos tirar então a conclusão de que o tal está preso no intervalo de t menos 2 e 0. E, portanto, t menos 2 tem que ser maior do que 0. Feito isso, a gente pode agora simplificar essas equações e seguir com o desenvolvimento. Aí nós teríamos para o primeiro termo aqui alguma coisa como a integral de 0 até t mais 2 e menos gama tal de tal. Essa integral aqui ela é válida quando o t mais 2 for maior do que 0, menos a integral de 0 até t menos 2 e menos gama tal de tal. E essa integral aqui ela é válida quando o t menos 2 for maior ou igual a 0. Vale lembrar que a integral envolvendo uma exponencial, ou seja, e na x dx, resulta em 1 sobre a, e na x. Portanto, bastaria aplicar ali a própria solução dessa integral. E nós teríamos alguma coisa como e na menos gama tal sobre menos gama. Isso aqui avaliado de 0 até t mais 2. E essa expressão, ou seja, essa parcela aqui, ela é válida quando t mais 2 for maior ou igual a 0. Menos e na menos gama tal, menos gama aqui, avaliado no intervalo de 0 até t menos 2. E isso aqui é válido quando t menos 2 for maior ou igual a 0. Bastaria agora substituir os limites e seguir ali manipulando. Então, nós teríamos agora no primeiro termo alguma coisa como menos 1 sobre gama, e na menos gama, que multiplica t mais 2, menos e na 0. Isso aqui é válido no intervalo de t mais 2 maior ou igual a 0, menos fica mais, então ficaria 1 sobre gama aqui, e na menos gama t menos 2, menos e na 0, e isso aqui é válido no intervalo de t menos 2 maior ou igual a 0. Esse e na 0 aqui resulta em 1, esse outro aqui também resulta em 1. A nossa resposta então seria alguma coisa como 1 sobre gama, 1 menos e na menos gama t mais 2, que multiplica u de t mais 2, menos 1 sobre gama, 1 menos e na menos gama t menos 2, que multiplica u de t menos 2. Então, esse aqui seria o nosso y de t, ou seja, a resposta obtida para o item E. Quanto ao item C, o procedimento para a resolução é basicamente o mesmo que nós fizemos aqui. Isso é um pouco mais trabalhoso, porque envolve aqui a integração de t e t ao quadrado.
então vai acabar dando um pouco mais de trabalho na manipulação algébrica, mas o desenvolvimento ele é similar, portanto eu vou acabar pulando esse exercício. Já no exercício 7, nos é pedido para determinar se o sistema é causal, estável e sem memória, olhando para cada uma das respostas ao impulso fornecidas aqui. No item A, o que a gente poderia fazer é avaliar primeiro se o sistema ele é causal, e nesse contexto vale lembrar que um sistema ele é dito causal se h de t é igual a zero para t menor do que zero. E o que a gente percebe nessa resposta ao impulso do item A aqui é que h de t ele vai ser não nulo apenas quando o t for maior do que zero. E ela vai assumir valor zero quando o t for menor do que zero. Afinal de contas, nós temos essa função degrau aqui. Portanto, a gente pode concluir sim que o h de t fornecido é zero para t menor do que zero. E isso implica que o sistema é, portanto, causal. Quanto à estabilidade, é importante lembrar que um sistema é dito estável quando a gente analisa a resposta ao impulso, se essa resposta ao impulso ela for absolutamente integrável, ou seja, a integral de menos infinito mais infinito de módulo de h de t ao quadrado, dt, tem que ser finito. E para verificar isso, poderia então substituir essa resposta ao impulso na própria definição e avaliar se esse resultado vai ser finito. Como que nós faríamos isso? Integral de menos infinito mais infinito, de e na menos 1 menos 2 j, t, u de t, ao quadrado, dt. Para sair desse módulo ao quadrado, o que a gente poderia fazer é aplicar a própria definição. Então, um número complexo em módulo ao quadrado, por definição, é alguma coisa como a vezes a complexo conjugado. Então, portanto, a gente poderia aplicar essa definição aqui. E isso produziria alguma coisa como a integral de menos infinito até mais infinito de e menos 1 menos j2t, u de t, que multiplica a própria função, só que agora complexo conjugado. Então, e menos 1 menos j2t, u de t, isso aqui, complexo conjugado, dt. Então, agora a gente poderia aplicar o complexo conjugado aqui e aqui. E o que a gente percebe é que, ao aplicar o complexo conjugado nessa exponencial complexa, o primeiro valor aqui é um valor real, enquanto que o segundo aqui é um valor complexo, e, portanto, o complexo conjugado dessa exponencial vai resultar em uma coisa como menos 1 mais j2t. O complexo conjugado de u de t é o próprio de t, afinal de contas o de t é real, tirar o complexo conjugado dele ou não é a mesma coisa. E aí nós teríamos que agora multiplicar essas duas funções aqui. Então nós teríamos algo como... E aí vale lembrar que essa função degrau ela é diferente de zero só para t maior ou igual a zero. O mesmo vale para essa aqui. Logo, como a gente está integrando em t, poderia começar aqui a integrar só em t igual a zero e ir até infinito. Bastaria agora só multiplicar as exponenciais complexas, ou seja, basta somar os expoentes. Nós teríamos alguma coisa como integral de zero a infinito de a menos 2t dt. Bastaria agora resolver essa integral envolvendo exponencial. Nós sabemos que isso aqui vai se reduzir a alguma coisa como 1 sobre menos 2 e na menos 2t, avaliado no intervalo de 0 até infinito. Isso aqui vai resultar em uma coisa como menos 1 sobre 2, que multiplica e na menos infinito, menos e na zero. E na menos infinito é 0, e na zero é 1, com esse menos aqui cancela com o outro. Portanto, o que a gente verifica é que a integral de menos infinito até mais infinito do módulo de h de t ao quadrado dt é igual a 1 sobre 2 e, portanto, é um valor finito. E com isso, a gente consegue concluir que esse sistema representado por essa resposta ao impulso é sim um sistema estável. Quanto à questão da memória, vale lembrar que um sistema ele é dito sem memória se a resposta ao impulso, ou seja, se h de t, é igual a k delta de t. Se a resposta ao impulso estiver exatamente nesse mesmo formato, posso afirmar que o sistema é sem memória, caso contrário, ele é com memória. O que a gente percebe no nosso caso aqui é que h de t é igual a e na menos 1 menos j2t, u de t,
E, portanto, isso aqui difere de K delta de T. Afinal de contas, essa resposta ao impulso aqui, ela ocorre apenas na origem, enquanto que essa resposta ao impulso no nosso sistema aqui, ela vai ser não nula para T maior do que zero aqui. E, portanto, como são diferentes, essas duas coisas aqui, eu posso afirmar que o sistema ele é com memória. Agora, tratando do item B, vamos avaliar a causalidade. E avaliando a causalidade, a gente percebe que h de t é igual a zero para t menor do que 2. Portanto, como a resposta ao impulso ela é nula para t menor do que zero, eu posso sim afirmar que esse sistema ele é causal. Quanto à estabilidade, nós podemos verificar que essa resposta ao impulso é sim absolutamente integrável. Afinal de contas, se nós plotarmos essa curva, o que a gente vai verificar é que seria uma exponencial decrescente. Para t menor do que zero, a função vale zero. E ao elevar isso aqui ao quadrado e integrar, essa área aqui ela é finita. Portanto, se a área é finita, o que eu posso afirmar é que o sistema é sim estável. Por quê? Porque a resposta ao impulso é absolutamente integrável. Quanto à memória, o que a gente percebe é que h de t também é diferente de k delta de t, ou seja, uma constante que multiplica ali a nossa função impulso. E por conta disso, eu posso afirmar que o sistema ele é com memória. Então, com isso, rapidamente nós conseguimos realizar as três classificações no item B. Com respeito ao item C, nós podemos começar classificando a resposta ao impulso quanto à causalidade. E a gente verifica que essa resposta ao impulso ela é diferente de zero para t menor do que zero. Afinal de contas, se nós plotarmos essa resposta ao impulso, o que a gente verifica é que ela é não nula, tanto para t maior do que zero, quanto para t menor do que zero. E, portanto, esse sistema é não causal. Quanto à estabilidade, o que nós verificamos é que esse sistema ele é instável, afinal de contas, a resposta ao impulso ela não é absolutamente integrável, ou seja, isso aqui tende para infinito, porque se nós plotarmos essa resposta ao impulso e levarmos ela ao quadrado, o que a gente verifica é que essa área formada embaixo da curva, ela tende para infinito, ou seja, essa resposta ao impulso não é absolutamente integrável e, portanto, o sistema é instável. Quanto à questão da memória, o que nós verificamos é que h de t é novamente diferente de k delta de t e, por conta disso, a gente pode afirmar que o sistema ele tem memória. No exercício 8, nos é pedido para determinar a resposta ao impulso do sistema, sabendo que o sistema ele é linear e invariante no tempo e conhecendo a resposta do sistema quando um degrau é aplicado de entrada. Então a ideia aqui é o quê? É a partir dessa resposta que nós obtivemos para uma entrada de degrau, determinar qual é a resposta ao impulso do sistema. Vale lembrar que a relação entre o impulso e o degrau é uma derivada, né? Então eu posso dizer que delta de t é igual à derivada de u de t. Portanto, se isso aqui é a resposta ao degrau do sistema, poderia denominar isso como S de t. É igual a 1e na menos t, u de t. E se eu quero obter a resposta ao impulso, o que eu teria que fazer agora é derivar a resposta ao degrau. Afinal de contas, a relação entre degrau e impulso é a derivada. Então, bastaria aqui derivar essa função S de t para obter a resposta ao impulso desse sistema que nós estamos trabalhando ali. Fazendo a substituição de S de t aqui, o que nós temos então é d dt 1 menos e na menos t u de t. Podemos aplicar a distributiva aqui. Nós teríamos então d dt u de t menos d dt e na menos t u de t. Aí a gente sabe que a derivada da função de t é um impulso. Então isso aqui seria igual a delta de t.
Enquanto que aqui nós precisaríamos aplicar a regra do produto. Afinal de contas, tanto nessa exponencial aqui, quanto nessa função u, nós temos a variável t. E aí eu vou colocar aqui para a gente lembrar que seria alguma coisa como d dx, u vezes v é igual a v du mais u dv. Vamos chamar agora esse primeiro termo aqui de u, o segundo de v, e aplicar essa relação. O que nós vamos ter aqui vai ser alguma coisa como delta de t menos v, que é o nosso u de t, vezes du, ou seja, a derivada dessa exponencial aqui em relação a t. Então, nós teríamos alguma coisa como e na menos t sobre menos 1 aqui, mais u, que seria e na menos t, vezes a derivada do v. Então, a derivada do v, que é o nosso u de t, é delta de t. Aí, o que a gente verifica aqui é o seguinte, que essa função impulso aqui, ela ocorre, ou seja, ela é não nula, apenas para t igual a zero. Logo, eu poderia avaliar essa função aqui que está sendo multiplicada nessa condição onde a função impulso ocorre, ou seja, avaliar para t igual a zero. E de zero é 1, ou seja, isso aqui viraria 1. Sobra apenas o delta de t, porque se eu tirar o delta de t dali, quer dizer que aquele 1 vai valer para todo o tempo, o que não é verdade. Aquele termo que nós estamos manipulando, ele só existe, ou seja, ele só é não nulo para t igual a zero. Então, seria delta de t vezes a função ali, e na menos t, avaliada para t igual a zero, que é 1. Esse menos aqui cancela com esse, poderia colocar ele ali, então nós teríamos alguma coisa como delta de t menos delta de t mais e na menos t, u de t. Essa função impulso aqui e essa se cancelam, sobra, portanto, isso aqui. E com isso eu consigo concluir então que h de t, ou seja, a resposta ao impulso do sistema, é e na menos t, u de t. Então, no exercício 9, nos é pedido para determinar a resposta ao impulso do sistema ilustrado aqui na figura 3, em função da resposta ao impulso dos subsistemas individuais, então H1, H2, H3, H4 e H5. E para desenvolver esse exercício, nós poderíamos começar colocando nomes ali nos ramos intermediários para facilitar o desenvolvimento. Então, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos y1 de t, aqui nós teríamos y4 de t, aqui nós teríamos y2 de t, y3 de t. O resultado dessa soma aqui poderia ser y2 de t mais y3 de t. E aqui nesse ponto nós teremos alguma coisa como a diferença entre y4 e y2 mais y3. Então seria y4 de t menos y2 de t mais y3 de t. E aqui na saída nós teríamos alguma coisa como h5 de t convolvido com esse sinal que é aplicado na entrada do sistema aqui, que seria dado por y4 de t menos y2 de t mais y3 de t. E agora a ideia seria o quê? Ir substituindo. Então nós teríamos alguma coisa como y de t é igual a h5 de t convolvido com y4 de t. Então quem que é o y4? y4 é o resultado da convolução entre y1 de t, que é a entrada do H4, e a própria resposta ao impulso H4 de t. Então seria y1 de t convolvido com H4 de t, aí menos y2 de t, y2 de t é dado pela convolução entre a entrada x de t e a resposta ao impulso H2 de t. Então, nós teríamos aqui x de t convolvido com H2 de t mais y3 de t, que é dado pela convolução entre x de t e H3 de t. Então seria x de t convolvido com H3 de t. Aí resta agora determinar quem é o y de t, e a gente verifica que o y de t ele é dado pela convolução entre o x de t e o h1 de t. Então bastaria substituir ali. Nós teríamos alguma coisa como h5 de t convolvido com x de t, convolvido com h1 de t, convolvido com h4 de t, menos
Aí nós poderíamos usar a propriedade distributiva da convolução para colocar em evidência esse x de t convolvido com aqui. Então nós teríamos aqui x de t convolvido com h2 de t mais h3 de t. Aí nós poderíamos utilizar novamente a propriedade distributiva da convolução para colocar em evidência esses dois x de t convolvido com. Então nós teríamos aqui x de t convolvido com, a gente pode colocar aqui h5 de t, convolvido com h1 de t, convolvido com h4 de t, menos h2 de t, menos h3 de t. Aí agora, por inspeção, a gente verifica que essa aqui é a nossa entrada do sistema, tá? Aqui é a entrada. A saída é o próprio y de t, então nós temos aqui como saída y de t. Resta, então, como conclusão, de que isso aqui tudo é o nosso h de t. Então, portanto, a resposta ao impulso do sistema completo em função dessas respostas ao impulso dos subsistemas individuais é dada por h5 de t convolvido com h1 de t convolvido com h4 de t menos h2 de t menos h3 de t. Então, o que nós teríamos aqui seria a resposta do exercício 9, e o desenvolvimento se deu substituindo as variáveis ali nos ramos intermediários e fazendo a análise da direita para a esquerda para conseguir determinar, então, qual é a relação entre a entrada e a resposta ao impulso dos subsistemas individuais ali dentro desse sistema global ali completo. No exercício 10, nos é pedido para determinar a equação diferencial que representa o sistema ilustrado aqui na figura 4. E nesse caso, o que eu quero destacar nessa figura é que nós temos aqui um ramo de realimentação. Quando a gente tem um ramo de realimentação, eu sugiro que vocês façam uma análise da direita para a esquerda. Então, como que a gente interpretaria esse diagrama de blocos? Da saída para a entrada. O que a gente tem aqui, então, é que 2y de t mais essa entrada x de t aqui passa por uma operação de integração, ou seja, nós teríamos que realizar aqui, então, a integração em t para produzir a saída yt. Então, nós teríamos aqui a saída y de t. Agora, como a operação de integração ela é uma operação linear sobre a soma, podemos quebrar isso aqui em uma soma de dois termos. Então, nós teríamos alguma coisa como 2 vezes a integral de y de t dt, mais a integral de x de t dt, que é igual a y de t. Como o enunciado pede para determinar qual é a equação diferencial que representa esse sistema, resta agora derivar, em relação a t, ambos os lados da equação. Então, nós teríamos alguma coisa como 2y de t mais x de t, que é igual a d dt y de t. E com isso, então, nós temos aqui a equação diferencial que caracteriza o sistema. Podemos ainda manipular para isolar as variáveis envolvendo y de um lado e x do outro, se necessário for, por exemplo, produzindo alguma coisa como, ou ainda, então tanto faz qualquer uma das notações que nós utilizamos. Qual que é o ponto-chave? Quando a gente tem realimentação, é interessante fazer a análise sempre da direita para a esquerda. O exercício 11, ele traz a representação de um sistema, aqui na figura 5, e esse sistema da figura 5, ele é ilustrado em função dos subsistemas individuais, aqui então S1, S2, S3 e S4, e aí as interconexões entre esses sistemas. Para esses diferentes subsistemas, nos é dado informações diversas. Por exemplo, no primeiro caso aqui, nós temos que a resposta ao impulso do subsistema S1 ela é dada por essa expressão aqui. Ou seja, a informação que nós temos quanto ao subsistema S1 é a própria resposta ao impulso dele. Quanto ao subsistema S2, o que nos é dado é a resposta ao degrau do subsistema. Então, a resposta ao degrau estaria aqui, S2 de t, e é dado por essa expressão aqui. Quanto ao subsistema S3, o que nós temos é uma relação de entrada e saída. Então, a gente observa aqui que a relação entre a entrada e a saída é dada nessa equação aqui.
E por fim, para o subsistema S4, nos é fornecido a resposta ao impulso. A partir disso, nos é pedido para determinar a resposta ao impulso do sistema completo, do sistema S, identificar se esse sistema S ele é sem memória, causal e estável, e no item C nos é pedido para determinar a saída y de t do sistema S para x de t igual a delta de t menos 4. Então, para resolver ali o item A, ou seja, determinar a resposta ao impulso do sistema, vamos começar aqui rotulando as saídas intermediárias desses blocos aqui para facilitar o desenvolvimento. Então, nós teremos aqui y1 de t, aqui nós teríamos y3 de t, aqui nós teríamos y4 de t, aqui por baixo nós teríamos y2 de t, aqui nós teríamos y2 de t menos y1 de t, e aqui ao final nós teríamos que o nosso y de t ele é dado pela soma entre y4 de t e y2 de t, ou seja, aqui nós teríamos y2 de t mais y4 de t. E aí, olhando agora da direita para a esquerda, nós podemos afirmar que a saída do sistema ela é dada por y de t, que seria igual a y2 de t mais y4 de t. E aí nós teríamos aqui que o y2 de t ele é dado pela convolução entre o x de t e a resposta ao impulso do subsistema S2. Então a gente poderia escrever aqui x de t convolvido com h2 de t mais o y4 de t, ele é dado pela convolução de y3 de t com a resposta ao impulso S4. Então nós teríamos aqui y3 de t convolvido com h4 de t. Aí nós teríamos aqui que o y3 de t ele é dado pela convolução entre isso aqui, ou seja, y2 de t menos y1 de t, e a resposta ao impulso do subsistema S3. Então nós teríamos algo como... Então aqui a gente tem novamente y2 de t, que a gente sabe que é igual a x de t convolvido com h2 de t. E aqui nós temos y1 de t, e y1 de t é a convolução de x de t com h1 de t. Bastaria substituir isso, nós teríamos então x de t convolvido com h2 mais x de t convolvido com h2 de t menos x de t convolvido com h1 de t convolvido com h3 de t convolvido com h4 de t. Aí, pela propriedade distributiva da convolução, nós podemos colocar esse x de t convolvido em evidência. E aí, por inspeção, a gente verifica que isso aqui seria, portanto, a resposta ao impulso do sistema em função das respostas ao impulso individuais. Agora, resta determinar H1, H2, H3 e H4 para substituir nessa expressão e conseguir determinar quem é o nosso H de t. Então, olhando para o enunciado do problema, o que a gente percebe? H1 nós já conhecemos, H4 também nós já conhecemos. Então, ambas as expressões são dadas para nós. Por sua vez, H2 nós não conhecemos, mas nós temos S2. S2 é a resposta ao degrau. Para obter a resposta ao impulso, a gente tem que derivar S2 em relação a t. Quanto a S3, o que nós temos é a relação entrada e saída. Então, para determinar a resposta ao impulso, a gente precisaria aplicar um impulso na entrada do sistema. Então, vamos fazer isso para que a gente possa obter agora H2 e H3. Então, H2 de t é dado como a derivada em relação a t do S2 de t. E aqui nós poderíamos aplicar a distributiva no U de t. E nós obteríamos alguma coisa como 1 sobre 2, a derivada em relação a t de U de t, menos a derivada em relação a t de e na menos 2t U de t. A derivada de U de t em relação a t é uma função impulso, então delta de t. E essa derivada aqui, ela requer o uso da regra do produto. Então, nós teríamos aqui U e V. E aí, a regra do produto diz que d dx, u, v é igual a v du mais u dv. E isso resultaria em alguma coisa como 1 sobre 2, que multiplica a função impulso, menos v, que seria u de t, du, que
seria a derivada dessa exponencial aqui, então ficaria menos 2e na menos 2t mais u e na menos 2t, vezes a derivada do v, que seria a derivada desse u de t, que é o próprio delta de t. Então, o que nós teríamos aqui é que essa função impulso ela é diferente de zero apenas quando t é igual a zero. Logo, bastaria avaliar essa função aqui quando t é zero. Então, ficaria exponencial de zero é 1. Sobra só o impulso. Aqui, então, nós poderíamos escrever isso como sendo essa função delta que aparece aqui e aqui podem se cancelar. Esse 2 com esse 2 se cancela. E, portanto, a gente conclui que o H2 de t é dado por e na menos 2t, u de t. Resta agora determinar o H3 de t. E o que a gente sabe é que a relação de entrada e saída do H3 de t é dada por x de t menos x de t menos 1. Logo, para determinar a resposta ao impulso, o que eu preciso fazer é aplicar um impulso na entrada do sistema. Então, o que eu teria aqui no lugar do x de t seria delta de t. E no lugar aqui do x de t menos 1, eu teria delta de t menos 1. Afinal de contas, estou aplicando o impulso na entrada. Se a entrada é delta de t, então apareceria ali delta de t nessas duas posições. Se eu aplico um impulso na entrada, o que eu observo na saída é a resposta ao impulso. Então, eu teria H3 de t. E com isso, eu consigo concluir, então, que o H3 de t ele é dado simplesmente por delta de t menos delta de t menos 1. Agora que a gente conhece a resposta ao impulso individuais de todos os subsistemas, pode substituir nessa expressão aqui e manipular a fim de obter o nosso H de t. Eu só vou abrir um novo slide e a gente segue o desenvolvimento a partir disso. Eu trouxe para esse slide, então, a resposta ao impulso, H de t, envolvendo subsistemas individuais. As respostas ao impulso dos subsistemas individuais são dadas aqui. Então, H1, H4, H2 e H3. H2 e H3 nós acabamos de terminar. E antes de seguir adiante, o que a gente poderia fazer? Poderia ainda resolver essa convolução que está presente dentro de H1. E o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga que nós temos uma convolução entre essa exponencial e a função impulso, essa exponencial e a outra função impulso. O que a gente já sabe? A gente sabe que a convolução de qualquer coisa com uma função impulso, por exemplo, deslocada, resulta nesse mesmo qualquer coisa, só que deslocada. Então, x de t menos t0. Ou seja, quando eu faço a convolução dessa exponencial com essa função impulso na origem, resulta naquela mesma exponencial. Então, eu poderia escrever aqui como resultado dessa primeira convolução alguma coisa como e na menos 2t, u de t. Menos, quando eu realizo essa segunda convolução, que seria e na menos 2t, delta de t menos 1, eu tenho que deslocar essa função exponencial de uma unidade. Então, eu teria como resultado uma coisa como e na menos 2, t menos 1, u de t menos 1. Aí agora que eu conheço todas as respostas ao impulso individuais, bastaria substituir e seguir manipulando. Então nós teríamos alguma coisa como... Então substituir aqui os primeiros termos, que a gente verifica aqui é que esse termo aqui se cancela com esse, vai sobrar só essa exponencial aqui dentro desse colchetes. Então isso reduziria a nossa expressão a alguma coisa como... Agora, o que a gente poderia fazer aqui, né? Realizar essas convoluções para seguir manipulando, né? Agora nós teríamos que fazer essa convolução aqui e aqui. Então nós teríamos alguma coisa como e na menos 2t, u de t, mais e na menos 2t menos 1, u de t menos 1. E aí quando eu faço a convolução desse termo aqui com essa função impulso deslocado, agora vai ter mais deslocamento de uma unidade nessa exponencial. Então teria alguma coisa como e na menos 2, t menos 2, u de t menos 2, e tudo isso aqui é convolvido com u de t. Agora, a gente precisaria resolver essa convolução aqui, que envolve u de t e essas exponenciais aqui. Nós já fizemos essa convolução no exercício 6, no item B, e, portanto, eu simplesmente vou trazer o resultado para esse slide aqui para a gente usar. Então, o parzinho é e na lambda t, u de t, convido com u de t, produz 1 sobre menos lambda, 1 menos e na lambda t, u de t. Então, ao aplicar a distributiva aqui do u de t sobre esses termos e utilizar esse parzinho aqui,
o que nós temos como resultado seria alguma coisa como... E esse seria, então, o nosso H de t, ou seja, a resposta ao impulso do sistema completo é dada por essa expressão que nós temos aqui. No item B, nos é pedido para classificar esse sistema como sem memória, causal e estável. E para isso, a gente vai recorrer àquelas definições olhando para a resposta ao impulso. Então, o que a gente pode dizer? O que a gente pode afirmar aqui é que o sistema ele é com memória. Afinal de contas, o H de t ele é diferente de K delta de t nesse nosso caso. Nós podemos também dizer que o sistema ele é causal. Afinal de contas, o H de t ele é igual a zero para t menor ou igual a zero. E nós podemos afirmar ainda que esse sistema ele é estável. Afinal de contas, essa resposta ao impulso ela é absolutamente integrável. Então, com isso, a gente conseguiu classificar ali o sistema como sendo com memória, causal e estável, olhando para essa resposta ao impulso que nós determinamos aqui. No item C, nos é pedido para determinar a saída do sistema, assumindo que a entrada do sistema é dada por x de t igual a delta de t menos 4. Isso implicaria em quê? Em realizar a convolução entre delta de t menos 4 e h de t. Essa convolução entre delta de t menos 4 e h de t vai simplesmente deslocar o nosso h de t em 4 unidades, ou seja, nós vamos ter aqui alguma coisa como h de t menos 4. Isso implica que a nossa saída do sistema, ou seja, y de t, quando a entrada aplicada é delta de t menos 4, é a própria resposta ao impulso, só que atrasada de 4 amostras. Ou seja, bastaria pegar a nossa expressão do h de t e deslocar todos os valores de t de 4 unidades. Isso implicaria em alguma coisa como y de t é igual a e na menos 2, t menos 4, u de t menos 4, mais 1 sobre 2, 1 menos e na menos 2, aí t menos 4 menos 1 fica t menos 5, u de t menos 5, menos 1 sobre 2, 1 menos e na menos 2, t menos 4 menos 2 fica t menos 6, u de t menos 6. E, portanto, nós temos aqui a saída do sistema, y de t, que foi obtida ao aplicar na entrada delta de t menos 4.